Bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano. Aqui é o professor Adilon Pimentel, professor de ciências de vocês. Estamos na nossa 17ª semana, hoje, dia 8 de setembro. E hoje, professor, o que é que nós vamos estudar? Hoje nós vamos estudar um grupo de animais muito interessante, que são os artrópodes. Vocês devem, como vocês devem estar acompanhando as aulas devem ter percebido que a gente está trabalhando o grupo dos animais. E a gente está estudando dos animais mais simples, começou lá nos poríferos, e estamos indo até os animais mais complexos. Né? Hoje nós vamos estudar os artrópodes, do qual pertencem aqui os insetos, os crustáceos, os aracnídeos. A gente vai estudar tudo direitinho. Os artrópodes. Os artrópodes formam o maior grupo em número de espécies do reino animal, ou seja, é o maior grupo, que tem a maior quantidade de espécies, possuem grande variedade de espécies e podem viver em ambientes aquáticos e terrestres. Os artrópodes são caracterizados por apresentar apêndices articulados. Então, essa perninha é um apêndice, né? A antena é considerada um apêndice. E ele tem articulação. Olha só a quantidade de articulação, né? De lugares onde tem uma juntazinha, olha só. Onde ele consegue dobrar. Então são muitas articulações, bem articuladas, são apêndices articulados, como pernas e antenas. E o exoesqueleto, esqueleto que envolve o corpo externamente. Vejam só, nós, animais mamíferos, como humanos, o cachorro, o gato, também as aves, os répteis, a estrutura, o esqueleto que dá sustentação ao corpo fica dentro do corpo, fica dentro da gente. Os insetos também têm um esqueleto, mas esse esqueleto, primeiro, não é formado por ossos, é formado por uma substância chamada quitina. E segundo, não fica dentro deles, fica do lado de fora. Ou seja, a estrutura que dá sustentação ao corpo dos artrópodes, ela é externa, é por fora. É o chamado exoesqueleto. O nome ex, quer dizer externo, fora. Então, exoesqueleto quer dizer esqueleto do lado de fora, esqueleto externo. Então, esqueleto que envolve o corpo externamente. Ele não é feito de ossos, ele é feito de quitina, que é uma substância, é um tipo de açúcar bem rígido, bem duro, bem resistente. Né? O exoesqueleto é composto de quitina, como eu falei a vocês, que é essa substância, né, esse material que confere certa resistência, também encontrado nos fungos. O exoesqueleto é trocado periodicamente, pois não acompanha o crescimento do animal. O processo de troca denomina-se muda ou ecdise. Então, à medida que esse animal, que esses insetos, que esses artrópodes vão crescendo, eles precisam ir trocando esse exoesqueletos. Essa troca é chamada de ecdise. Então vocês podem até ver aqui nessa imagem, olha só, como é que esse inseto, esse artrópode, inseto é um subgrupo dos artrópodes, a gente vai ver outros, como é que ele sai e deixa a casca velha, porque ele está crescendo e precisa ir trocando de exoesqueleto. Então os artrópodes podem ser reunidos em 4 grandes grupos: os crustáceos, está vendo aqui o exemplo do crustáceo, os insetos, os aracnídeos, ó, o carrapato é um aracnídeo, você sabia disso? E os miriápodes, esse exemplo aqui, olha só, isso aqui é um piolho de cobra. Não, professor, isso não é um piolho de cobra, não, é embuá. Não, isso aqui é um piolho de cobra, porque o pessoal aqui no Nordeste gosta de trocar o nome das coisas. A gente vai ver daqui a pouquinho por quê. Os crustáceos são artrópodes que, de maneira geral, dispõem de uma carapaça rígida, ao menos em uma fase de sua vida. São alguns exemplos de crustáceos: caranguejos, tatuzinhos de jardim, camarões e cracas, que são esses bichinhos aqui. As cracas não se locomovem, esses bichinhos. Permanecem fixas a algum substrato, como rochas, animais, ou mesmo em casco de navios. Isso aqui é um crustáceo. Olha só esse caranguejozinho aí, ó, se mexendo aí. Os insetos. Os insetos é outro subgrupo dos artrópodes. Os insetos apresentam. Olha só, vamos ver as características do inseto. Como é que você sabe que um animalzinho ele é um inseto? A diferença de um inseto para um aracnídeo ou para um crustáceo? Os insetos eles apresentam 3 pares de pernas.
Olha que informação interessante. Você vai identificar um inseto se você vê que ele tem 3 pares de pernas. Então, essa abelhinha aqui que está batendo as asas, tem aqui essas perninhas aqui na frente, essa aqui e essa aqui. São 3 de um lado, 3 do outro. São 3 pares de pernas, certo? E um par de antenas. Então, essa é a característica principal dos insetos. É ter 3 pares de pernas e um par de antenas. Algumas espécies possuem asas. Nem todas possuem asa, mas algumas espécies possuem, que lhes possibilitam o voo. O voo permite aos insetos percorrerem maiores distâncias à procura por alimentos e parceiros para se reproduzir, bem como fugir de predadores. Entre os vários exemplos de insetos estão as formigas, os besouros, as baratas, as pulgas, as abelhas, os mosquitos e as borboletas. Então, se você olhar para um bichinho, né, tá lá, ele tem 3 pares de pernas e um par de antena, é um inseto, certo? Muitas espécies de insetos realizam a polinização, uma das etapas envolvidas na reprodução das plantas que possuem flores. Vocês já viram que dentro das flores tem um pozinho? Esse pozinho é o pólen. É através do pólen, tá lá na flor, que as plantas se reproduzem. É o pólen que vai de uma flor para outra. Então os insetos, eles vão ali, eles, né, se lambuzam naquele pólen. Quando vão para outra flor, na verdade eles estão fecundando a outra planta. Então eles fazem essa fecundação, né, essa polinização. Né? Não faz a fecundação, ele faz a polinização, que é esse transporte de pólen. Ela é extremamente importante para que haja produção de frutos e sementes. Abelhas, borboletas e vespas são exemplos de insetos polinizadores, né, que fazem essa polinização, esse transporte de pólen. Alguns insetos vivem em sociedades bem organizadas, com divisão de função entre os indivíduos. Nessas sociedades, basicamente, existem soldados, né, que defendem o local em que vivem, as operárias, que cuidam da prole, né, dos filhotinhos que estão ali se desenvolvendo, constroem um ninho e transportam alimento para o grupo. E tem também as rainhas, que se reproduzem. Dentre os insetos sociais estão as formigas e as abelhas. Tá? Aqui eu tenho as formigas protegendo esse grupo aqui, tem as abelhas, todas elas vivem em sociedade, em grupos sociais, né? Os aracnídeos. E aí lembra o nome aranha, mas nem sempre uma aranha, como você conhece que a aranha vai ser, né? Tem alguns animaizinhos que pertencem ao grupo dos aracnídeos que eu acho que você nem sabia. Então, veja só a diferença principal entre aracnídeos e insetos. A gente viu que os insetos possuem 3 pares de pernas e um par de antena, né? Vamos ver os aracnídeos. Os aracnídeos apresentam 4 pares de pernas, né? Com 4 pernas de um lado, 4 pernas do outro. 2 pares de apêndices na região da boca, né? Tem como se fosse duas estruturas para poder pegar alimentos, se alimentar. Um par de quelíceras pode ter, por exemplo, um par de quelíceras, que é como se fossem dentes, né? Mas não é dente, a gente chama de quelíceras, que auxiliam na captura do alimento, e um par de pedipalpos, que podem ser modificados e possuir funções variadas. Olha quanta coisa tem o aracnídeo, né? Mas se você bater o olho, viu 4 pares de pernas, né? E outra coisa, eles não possuem antenas. Aracnídeos não têm antena. Como exemplo estão as aranhas, os escorpiões. Você acha que você nem sabia, né? Que escorpião é um aracnídeo, né? Se você olhar direitinho, o escorpião ele tem 4 pares de pernas, né? E os ácaros. E tem um grupinho aqui que eu esqueci de colocar, que são os carrapatos. Carrapato é um aracnídeo. Se você olhar um carrapato de perto, você vai ver que ele tem 4 pares de pernas. Algumas espécies de aracnídeos são peçonhentas, isto é, possuem uma estrutura que inocula veneno em outros organismos. As aranhas, por exemplo, inoculam veneno através de suas quelíceras. Parece 2 dentes, são as quelíceras. Não se assustem muito com essa aranha, né? Que isso aqui é feito com computação gráfica, ela não é real não. Certo? Aí você fica assustado com a bichinha da aranha, né? Não mate as bichinhas não, principalmente caranguejeira, né? Você sabe quanto tempo vive uma caranguejeira macho? 2 anos. Você sabe quanto é que vive uma caranguejeira fêmea? 30 anos. Pois é. É possível que você encontre uma caranguejeira bem mais velha que você, talvez com mais do dobro da sua idade. A média de vida de uma caranguejeira fêmea é de 30 anos. Não mate as bichinhas, né? Espante elas, deixa ela ir pro mato, mas não mate não, né?
Então, as aranhas, por exemplo, inoculam veneno através de suas quelíceras. Já os escorpiões inoculam veneno por meio do aguilhão. Aguilhão é um ferrão localizado na cauda. Tá aqui o aguilhão, ó, ele injeta, ele empurra esse ferrão no inseto. Esse veneno é um veneno paralisante que vai paralisar o inseto e aí o escorpião se alimenta. Você acha que você nem sabia, né, que o escorpião ele é um aracnídeo. Agora vamos para os miriápodes. Os miriápodes possuem cabeça com um par de antenas, né? E um corpo alongado, dividido em vários segmentos. Por segmento, podem apresentar um ou dois pares de pernas. São exemplos a lacraia. Isso é uma lacraia, viu? Isso aqui não é um piolho de cobra, isso aqui é uma lacraia. E isso aqui, que o povo chama de lacraia, sei lá, isso aqui é o chamado é, piolho de cobra. Isso aqui é uma lacraia, isso aqui é o piolho de cobra. O pessoal aqui no Nordeste troca os nomes, viu? Lacraia e piolho de cobra. Aqui no Nordeste chama isso aqui de embuá, né? Mas o embuá, na verdade, se você procurar um livro de biologia, de ciência, você vai ver que o nome dele é o piolho de cobra. E isso aqui que o povo gosta de chamar de piolho de cobra é que é a lacraia. E o povo aqui no Nordeste gosta de chamar o escorpião de lacraia. Olha que confusão, né? Então, olha, cuidado. Isso aqui é o quê? Um escorpião. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma lacraia. Isso aqui é o quê? Um piolho de cobra, né? Cientificamente falando, viu? Porque aqui no Nordeste o pessoal troca os nomes das coisas, né? Então, são exemplos a lacraia, que apresenta um par de pernas por segmento, e o piolho de cobra, que apresenta dois pares de pernas por segmento, né? Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai ver um outro grupo de animais, né? Bem interessante. Mas por hoje é só isso. Então, até a semana que vem. Um abraço para vocês e tchau.